Pessoal, mais uma aula, né? A sétima aula de Sociologia agora. O nosso tema, causas do atual cenário econômico global. Como está o nosso atual cenário, né? No momento. Sem comentários, as atividades, né? De sábado, para fazer a correção, façam a correção de todo aí, para vocês verificarem o que vocês deixaram de fazer e, de repente, pintar alguma dúvida, podem me perguntar. Pode me perguntar no particular que responderei, ok? Bom, nós vamos começar aqui. Eu vou fazer só um comentário, depois, e vocês não esqueçam de depois, se precisar rever. Nós vamos falar sobre as causas atuais do cenário econômico global. Por que ainda continuando os Estados Unidos como a potência mundial, né? Como ela se tornou a potência mundial. Não vamos esquecer que os Estados Unidos romperam uma regra que disciplinava todas as relações econômicas e financeiras mundiais desde 1944. Eles eles fabricaram dólares sem reservas em ouro correspondentes. Então, o que eles poderiam ter feito? Fabricado moedas de acordo com o ouro que eles tinham reservado, mas eles emitiram a mais do ouro que tinham. Então, só para fazer um breve comentário aí sobre a atual potência dos Estados Unidos. Então, vamos lá agora, continuando com as causas, do atual cenário econômico, dentro da globalização. Então, nós temos aqui, eu coloquei essa imagem, o mundo em nossas mãos. Na atualidade, a gente vê isso aí através da tecnologia, nós temos o mundo em nossas mãos. Nós temos aí todas as informações. Que acontece agora, no mesmo momento, nós sabemos o que está ocorrendo em qualquer país. Então, essa facilidade, muitas vezes, evita alguns erros, algumas falhas, algumas atitudes de governantes erradas, acaba se espalhando pelo mundo. Nós estamos vivenciando aí no Brasil essa pandemia e que dentro da política se tem mais diálogo sobre as condições políticas do que a pandemia, do que resolver o problema das mortes no Brasil, está espalhado. Então, e acontece aqui, no caso, quando houve aquela reunião, do dia 22 de abril, já foi espalhado para o mundo todo o que ocorreu nessa reunião. Se não estivéssemos vivendo uma globalização, demoraria muito tempo para chegar até lá. E como a gente vive no mundo globalizado, então aconteceu aqui, no momento que aconteceu, já está repercutindo fora. E daí vem os comentários, vem as fake news, vem muita coisa em cima desses assuntos, É muito bom? Mas também tem um lado, que não dá para se esconder nada. Tudo está aí, claro, para todo mundo entender. A globalização econômica significa integração combinada com a interdependência das economias do mundo. Então, um país depende do outro, dentro da economia. Então, nós dependemos de vendas e de compras, nós somos independentes, mas nós dependemos de outras economias para sobreviver, para a sobrevivência da nossa, Em especial considerando a importância dos Estados Unidos e seu poderio financeiro, muito provavelmente afetarão outros lugares. Então, a gente dá muita importância a tudo que acontece nos Estados Unidos, acaba resbalando nos outros países, Por quê? Porque o dólar é uma moeda forte perante as outras moedas, inclusive a nossa moeda, o cruzeiro, desculpa. O nosso real está bem desvalorizado com essa pandemia, com essa falta de comércio, Aí aqui eu coloquei essa imagem. Então, o que acontece? Por que essa imagem? Um globo nas mãos de uma pessoa. Porque o globo, o mundo, tudo que acontece está em nossas mãos. Se eu faço uso da tecnologia, eu consigo me conectar com o mundo todo dentro das situações.
Inclusive, tem pessoas que têm contato, né, com o mundo todo dentro da tecnologia, eles começam a investigar, começam a ter um relacionamento, conversam entre si, com todos os países, né? Assim fica mais fácil até para entender a situação econômica em todos os sentidos, né? Do mundo globalizado. Tudo em nossas mãos. Temos condições de estar atento a tudo. A independência econômica envolvendo os países capitalistas começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e foi acentuado por um conjunto de acontecimentos na década de 1970. O conjunto dos acontecimentos são esses. Primeiro, isso vocês têm na apostila na página 9, tá? Eu transcrevi para cá. As mudanças decisivas ocorridas nos sistemas de produção de mercadorias em razão da crise do Fordismo e de sua substituição pelo Toyotismo. O Fordismo nós vamos ver mais para frente, então não vou detalhar dentro desse assunto, tá? Tanto do Fordismo quanto do Toyotismo. A gente vai ver mais lá na frente, ainda esse bimestre, se não me parece. E de toda a substituição pelo Toyotismo. O segundo, os choques do petróleo ocorridos nos anos de 1973 e 1979. Outro, a desvalorização do dólar estadunidense em 1971. Por que será que aconteceu essa desvalorização do dólar? A desregulamentação da circulação de dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria, como outra qualquer. Moedas podem ser compradas e vendidas livremente pelos mercados, isto é, pelas financeiras ao redor do mundo. Então, esse foi uma grande desregulamentação, né, da circulação de dinheiro, que os países tiveram essa liberdade de fabricação livremente, né, dos mercados das moedas pelo mundo todo. Comandadas pelas grandes empresas de investimento e especulação financeira. Então, era vendida livremente pelos mercados, as financeiras ao redor do mundo, comandadas pelas grandes empresas do investimento e especulação financeira. Então, houve uma desregulamentação na parte de circulação de mercadoria, do dinheiro, né? Aí eu coloquei essa imagem que vocês têm aí na apostila, o dólar, né, comandando tudo, mas aí ele teve um momento que ele foi, né, foi caindo, foi se desvalorizando. Por isso a apostila traz essa imagem do barquinho, o dólar do barquinho, navegando, começou-se a cair um pouquinho os seus valores, né? Eu coloquei aqui esse item que é para vocês verem essa explicação dessa desvalorização, dessa desregulamentação. Milton Santos tem uma fala muito legal, um documentário muito bom. Se eu colocasse aqui no vídeo, iria demorar muito porque ele leva 89 minutos. Tentei encontrar alguns slides, alguns pedaços, né? Uma fala importante cortada para que eu colocasse, mas eu não consegui encontrar nenhuma, ele está assim inteiro. Então eu coloquei aqui o endereço, vocês podem assistir, assistam esses 89 minutos, que vai fazer o quê? Vai vocês entenderem um pouquinho mais sobre todo esse assunto dessa mudança, né, no mundo global perante o mundo globalizado. Antes das decisões de Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, os países procuravam manter as moedas em valores estáveis e fixos em relação ao dólar. Então, todo o país tentava, né, estar ali. Inclusive, quando foi criadas as nossas moedas, nós tivemos vários tipos de moedas, vocês devem ter visto em geografia e história, né? O dinheiro do Brasil, a moeda do Brasil, como ela passou a ser fabricada, mudado o nome, a nomenclatura foi mudando ao tempo. Por que foi mudando? Porque sempre foi verificando os valores que o dólar estava, quanto o nosso dinheiro estava perdendo, e tentando chegar o mais próximo do dólar para que não desvalorizasse tanto a moeda brasileira. O real foi o que mais chegou, né, mais próximo do dólar,
Foi feito no governo, na época do Fernando Henrique Cardoso, que foi um estudo, depois veio através do governo Lula, né? Então, nós somos, o real foi o que mais, chegou mais próximo do dólar, foi o real. E nossa economia deu uma estabilizada, né? Uma crescida. Houve muitas procuras de empresas para chegar para implantação aqui no Brasil, porque as empresas multinacionais procuram verificar o valor da moeda e o lugar com que ela pode, né, ter uma maior chance econômica nos países. E aí nessa época houve muitas mesmo. Curitiba recebeu muitas empresas, né? E aí com essa chegada de novas empresas aparecem novos serviços, porque aí vai aparecer novos empregos, né? Mãos de obra, escolas, construção de mais escolas com línguas, escolas com línguas diferentes para que atender a demanda das fábricas. Isso faz com que a moeda circula e aumenta o capital, o poder capital do país. Isso para nós foi muito bom nessa época. Em relação ao dólar, a partir de 1971, as moedas flutuaram, isto é, com a lei da oferta e da procura. Se eu procuro, né? Se tem procura, tem oferta. E através da oferta é que são fabricadas as moedas, né? Que vai se aumentando o dinheiro, o potencial econômico do país. Nesse contexto, os países disputaram entre si os dólares disponíveis no mundo para poder controlar o valor da moeda. Aí vamos voltando lá, lembrando que Estados Unidos fabricou moeda sem ter aquela reserva de ouro que geralmente é a moeda em cima do ouro reservado no país, né? Estados Unidos fabricou mais do que tinha. Aí como nós vamos analisar essa falha, essa atitude, né, do governo, fica lá para as pessoas que verificam, mas que não estava errado. Nesse contexto, os países disputaram entre si os dólares disponíveis no mundo para poder controlar o valor da moeda. Além disso, o petrodólar, que é o valor do dólar em cima do barril de petróleo, e o euro-dólar, que é em cima do euro, né? O euro, então, ele pesou esses dois valores, né? Esses dois tipos de valor de moeda para financiar o produto industrial, seja agrícola ou de economia. Então, o petrodólar, que é em cima do barril do petróleo, né? E o euro-dólar, que é em cima do euro. A fim de facilitar a entrada e saída de dólares, os países eliminaram os controles e as regras que limitavam a circulação de dinheiro pelas fronteiras. Isso chama-se desregulamentação. Então, a fim de facilitar a entrada e saída, né, de dólares, os países eliminaram esses controles e as regras que limitavam a circulação. Então, houve a desregulamentação, porque houve um desvio, né? Não tinha mais aquele controle econômico das moedas, da saída das moedas. Concedendo maior liberdade ao capital, seria possível evitar o colapso das economias nacionais. Era preciso financiar os crescentes déficits públicos. Então, como concedeu a maior liberdade do capital, então a entrada e saída ficou sem o controle, era possível evitar um colapso. Mas como? Era preciso financiar os crescentes déficits públicos. O que é déficit? O que é déficit público? O déficit público é quando o governo arrecada impostos e os governos nacionais e locais gastam mais do que arrecadavam, né? Então, o governo ele arrecada impostos, certo? Mas ele gasta mais do imposto que ele recolhe. Em 1975, a prefeitura de Nova York foi à falência. A administração da cidade tinha um dos mais elevados orçamentos dos Estados Unidos. Tinha, né? Mas como houve... Entretanto, a receita versus despesa pública de Nova York ocasionava um saldo negativo, o déficit. Isso foi o que levou ao colapso financeiro. Então, a prefeitura de Nova York, ela arrecadava menos impostos do que ela gastava, né? E aí ocorreu o quê? Um déficit. Isso é que levou o colapso financeiro nos Estados Unidos.
Para atrair dólares, os governos nacionais ofereceram taxas de juros mais vantajosos aos investidores. As principais moedas nacionais se tornaram objeto de um intenso interesse especulativo de investidores situados em qualquer parte do mundo. Então, para atrair os dólares, né, o governo então ofereceu com taxas com juros baixos, né, para as pessoas investirem nos Estados Unidos e assim ir controlando esse déficit que estava no momento. A disputa por esse dinheiro gerou um aumento da interdependência das economias mundiais. Então, essa disputa por esse dinheiro gerou, né, a interdependência. Os países começaram a se tornar independentes das economias. Então, é possível entender a crise econômica de 2008. A desregulamentação do mercado financeiro permitiu que uma série de manobras arriscadas e desprotegidas fosse articulada no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Eu não sei, não sei se vocês viram a história, vocês não devem ter estudado, né? Esse fato ainda, mas em 2008 houve aquela quebra, né, nos Estados Unidos muito grande, que houve muitos financiamentos de moradias e as pessoas tiveram que pagar, com essa crise, eles começaram a pagar um juro baixíssimo para continuar com o financiamento das casas que tinham comprado. Não só casas, então carros, né? Porque a facilidade estava muito boa, a economia estava crescendo, estava muito boa, e de repente houve esse gasto excessivo, né, de Nova York, que aconteceu a crise, e aí eles tiveram que abaixar tudo. Então, os Estados Unidos, as pessoas que tinham corrido, como no Brasil, em 2015, 16, ou até antes, 2010, se eu não estou enganada, houve muita facilidade para financiamento de imóveis e todo mundo correu, porque o juro estava baixo, todo mundo queria sair do aluguel e acabamos correndo para esse financiamento. Um financiamento que facilitaria a vida de todo mundo. E os Estados Unidos também fez isso nessa época, mas quando a gente, em 2008, aconteceu a defasagem deles, né? E nós tivemos esse avanço em 2010, depois da crise, né, dos Estados Unidos, da campanha que fizeram para levar para aumentar a economia e acabou então uma sendo intermediária do outro. Em 2008, então, foi possível, permitiu que uma série de manobras arriscadas e desprotegidas fosse articulada no sistema imobiliário dos Estados Unidos. Aliada à manipulação dos números e dos altos salários dos agentes do mercado financeiro, essas manobras inflaram uma bolha especulativa que estourou em 2008, que é o que estava falando de Nova York, né? Como havia recursos financeiros globais aplicados no sistema imobiliário estadunidense, a crise se alastrou pelo mundo todo, instantaneamente. Então, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba também nos prejudicando, né? Nós acabamos entrando nesse patamar, todo o mundo todo, na verdade, todas as nações. Tanto é que a gente vê tudo que acontece, todas as situações que acontecem nos Estados Unidos acabam interferindo no mundo todo, né? É por isso o grande poder, né, dos Estados Unidos em todas as situações mundiais. Aí nós temos aqui na apostila, nós temos aqui a leitura sociológica. Vou fazer uma leitura e deixar vocês analisarem depois, para depois vocês fazerem a atitude sociológica. A leitura sociológica. Simplificando, interdependência significa dependência mútua, né? Então, nós somos dependentes. Dependência, um depende do outro, essa interdependência. Um país depende do outro. Tal situação em si própria não é boa nem má e pode existir em maior ou menor quantidade. Nas relações pessoais, a interdependência é resumida no voto matrimonial, no qual cada parceiro é interdependente com o outro.
na pobreza e na riqueza, para o melhor e para o pior. A gente ouve essa fala nos casamentos, né? Ser fiel na tristeza, na alegria, na dor, na saúde. E aqui nessa leitura silenciosa, nessa leitura sociológica traz essa teoria, né? Simplificando, a interdependência significa dependência mútua. E o que nós dependemos? Nós dependemos de todos os países. Vamos pensar. Nós oferecemos a borracha, né? O látex, que vai da Amazônia. Nós mandamos para fora também grãos, né? Soja, milho, feijão, café. Café é pouco agora, mas já fomos grandes exportadores. Muita coisa que nós temos aqui, nós mandamos para fora, para os outros países, depois nós trazemos fabricados, já trazemos prontos. Inclusive as a matéria-prima de celulares, né, de tecnologia, aço vai muito daqui para fora, e a gente sabe que é muito usado na tecnologia, na fabricação de carros, muita coisa vai e volta pronto. E a gente paga muito caro no material pronto, por quê? Porque nós não temos as condições que os outros países têm de fabricação, né? A tecnologia de fabricação. Apesar de que a gente sabe que muito já melhorou bastante, já contribuíram para nesse setor, mas ainda nós somos. Então, um país depende do outro. Petróleo, nós temos petróleo, mas também exportamos, né? E tudo que é movido no país é em cima do barril de petróleo. Nós sabemos que o petróleo não é barato. E neste momento nós estamos além a lei da oferta e procura, como tem pouca procura nos combustíveis, e os combustíveis não param de fazer, né, de explorar, o que nós temos aqui? Temos agora com o petróleo baixo, o valor que eu nunca pensei que fosse pagar no etanol, aqui no litoral, R$ 2,54, aí em Paranaguá, mais barato ainda. E quando nós estávamos pagando R$ 3,50, R$ 3,48, não compensava quase colocar o etanol, e hoje já mudou bastante essa situação, né? Aí a lei da oferta e procura, estamos procurando mesmo, porque as pessoas não estão viajando pouco, né? Então acaba caindo o preço. Assim fosse, quando a gente voltar da pandemia, se continuasse, né, esse valor para nós pagarmos. Aí nós temos aqui na atitude sociológica, que é a tarefa de vocês, tá? A interdependência está presente nas diversas relações que estabelecemos em nosso cotidiano. Quem daqui não tem uma interdependência? Por mais que nós dissemos assim, eu sou independente, eu digo, eu sou independente, eu sou divorciada, eu já tenho uma idade, não dependo financeiramente de outros, não dependo de mim, mas eu vivo sozinha, eu tenho uma interdependência, a gente é interdependente nas relações sempre, né, do nosso cotidiano. Podemos citar, por exemplo, as relações entre os pais e entre eles e os filhos. Essa interdependência, né, de pais e filhos. Vocês analisem se vocês não têm uma interdependência entre vocês e os pais. A dependência mútua entre empresa e funcionário também pode ser considerada exemplo de interdependência. Vamos pensar, vou falar, né, no contextualizando escola. A empresa, Colégio Anchieta é uma empresa, né? Mas ela precisa de funcionário para desenvolver o trabalho. Então, sem essa interdependência, a escola não funcionaria. Então, um precisando do outro para existir. No caso, e nós funcionários precisamos dos alunos para que exista a escola. Porque sem a escola, a empresa pode existir, o funcionário pode ter, mas se não tem aluno, não terá trabalho, não terá, né, o emprego para professor. Então, tudo isso é uma geração de interdependência entre um e o outro. A empresa precisa do trabalho do seu funcionário e este, por sua vez, necessita do salário para que recebe da empresa no qual trabalha. Viram? Né? Então, é uma interdependência entre todos. Identifique situações de interdependência como essas no seu cotidiano e sua vida. Então, aqui diz que é para a gente seguir o grupo, trocar experiências, né? Para a gente conversar em sala de aula, nós não temos essa chance no momento. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer, tentam fazer aqui, pode ser em volta da apostila aqui,
as ideias, né? Essa dependência tua do cotidiano, pode escrever aqui nesse espaço em branco da apostila para não precisar fazer em folha, ok? É uma atividade assim bem pequena, né? E aí, nós temos também uma atividade que eu acho que eu já vou pedir para vocês fazerem na página 12. Eu não coloquei aqui na tarefinha aqui, mas já vou chegar com vocês na página 12 para vocês resolverem essa hora de estudo, porque aqui embaixo na página 11 só está complementando aquilo que eu estava falando, né? O objetivo de entender melhor essa interdependência pode ser analisado um caso hipotético. Foi o que eu disse, né? Ali em cima falando, criando essa contextualização. Aí aqui diz assim, suponha que um país qualquer, um país o Brasil, resolve elevar suas taxas de juros a fim de atrair capitais estrangeiros, controlar os índices de inflação. Essas taxas atrairão capitais do país B, que estavam aplicados a taxas de juros mais baixos. O país B, por sua vez, sai perdendo, pois a atividade econômica interna é reduzida por causa da migração do capital dinheiro para o país. Então, sempre pensando no valor da moeda. Se ela é valorizada, não se perde capital. Se é desvalorizada, perde-se o capital. Dessa maneira, as decisões tomadas por A sempre terão repercussões na economia B, né? Sempre porque existe uma interdependência. Levando esse exemplo para o conjunto das economias nacionais, podemos entender de que forma as decisões de cada país trazem consequências aos demais ao funcionamento da economia internacional, né? Então, nós temos aqui, a gente, só para simplificar, né? Todo país investe num país onde a moeda está forte. Na moeda fraca, o país acaba perdendo, desvalorizando a moeda do próprio país. Por fim, então, só para finalizar, ocorreram na década de 1970 dois processos importantes da globalização, a integração, a interdependência. Então, a integração é o mundo em nossas mãos, né? Um país podendo chegar a outro em qualquer momento, até a facilidade de voos, né, internacionais, mas também através da mídia a gente pode chegar no país pesquisando, né, investigando, e a interdependência de todos os países. Então, a globalização aconteceu e com essa globalização fortaleceu a interdependência, né? Por essa razão, não é possível compreender a globalização sem antes estudar a fundo, né? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, através da Segunda Guerra Mundial é que fortaleceu a crise, né? A dificuldade financeira que os países passaram, fortaleceu então essa integração. E dentro da integração, a interdependência. E dentro da interdependência, fortalecido o país com a maior, que tivesse a maior potência. E essa maior potência seria a moeda mais forte. E quem tinha uma reserva mais forte, mais reservada, era os Estados Unidos, que era o dólar. E o dólar ficou, então, né, sendo usado em todos os comércios, através quando você vai comprar o petróleo, através do dólar, né, o petrodólar, e do euro-dólar, né. Então, acabou-se, então, influenciando muito, né, após a Segunda Guerra, esse potencial dos Estados Unidos. E aí, continuando, nós estamos até hoje nessa economia baseada, essas interdependências de todos os países através da potência mundial, que é os Estados Unidos. E é por isso essa briga dele com a China também, né? Que a China também está num processo bem elevado de potencialização e fabricação de produtos e o Brasil e os Estados Unidos não está aceitando muito isso. Então, feito isso, façam para mim também a tarefa, a hora de estudo da página 12. Não está escrito aqui na tarefa. A tarefa que está aqui no slide é só fazer a leitura sociológica, que eu fiz com vocês, para resolver a atitude sociológica, né? Mas também resolvam a hora de estudo da página 12, tá bom? Então, por hoje, essa semana é só isso, né? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana. Já façam as atividades para ficar mais
ficar livre e já ficar mais fácil até o entendimento das atividades. Não é muita tarefa, vou tentar não encher muito vocês de tarefa para a gente seguir assim mais calmo, ok? Bom final de semana para vocês, saudades, abraço a todos, beijo. Qualquer dúvida me procure no particular no WhatsApp.